Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos começando hoje, vamos lá então para a reflexão, efetivamente para a reflexão dessa manhã. Nós vamos meditar em Marcos capítulo de número 6, Marcos 6, a partir do verso 14 até aí o verso 29, o bloco que fala da morte de João Batista. Nós estamos começando uma nova série. E o tema que nós, em oração, escolhemos para que a gente trouxesse, para essa série é espiritualidade light, tá? Espiritualidade light. E por que, começar janeiro com a série dessa? Porque provavelmente você está com a mentalidade, ou pelo menos você está buscando ser mais light depois do final de ano, não é? Não é verdade? Você chutou todas as barreiras, esqueceu a dieta, provavelmente você comeu mais do que deveria, provavelmente, se não, muito bem. As pessoas começam janeiro dizendo, esse ano eu vou me alimentar melhor. Esse ano eu preciso fazer cadastro na academia. Eu preciso começar a fazer uma atividade física. E a gente quer viver uma vida um pouco mais leve, perder os quilos que estão sobrando. Isso é problema para alguns, não é para todos, mas para alguns é perder alguns quilos a mais. E aí você começa a tomar o refrigerante zero, porque é o refrigerante light, é o refrigerante que não engorda. Aí o equilíbrio é tudo, Você pede aquela pizza com uma Coca Zero. Você pede o X-tudo com a Coca Zero bem gelada, porque você fala que o equilíbrio é tudo. E é interessante que a gente precisa cuidar da parte física, viu, irmãos? Isso é espiritual. O crente precisa cuidar do corpo. Isso é de Deus. A gente não pode negligenciar também essa área. Por vezes a gente acaba negligenciando. Isso é um pecado nosso. Mas eu quero te lembrar que apesar de nós consumirmos refrigerante zero, pão integral, laticínios light, que são mais leves, com menos teor de gordura, isso não tem problema nenhum. O problema é quando nós, com essa cultura light, queremos trazer a mesma perspectiva para a vida espiritual. E você vai concordar comigo que esse é um cenário que está muito em voga, está muito em alta no nosso tempo. Nós queremos uma espiritualidade que também seja light. Vivemos numa cultura que quer uma religiosidade leve, que não confronta, que não incomoda, que traz uma série de mitos, e nós vamos atacar cada um desses mitos ao longo desses próximos domingos. Nós escolhemos algumas dessas mentiras da espiritualidade light e nós vamos atacar e desconstruir isso, mostrando que elas não são verdadeiras e trazendo alguma reflexão para nós. A de hoje, a primeira que nós vamos pensar é: Deus me aceita como eu sou. É a primeira mentira que nós queremos destruir ou derrubar dentro desse contexto de espiritualidade light. Deus me aceita do jeito que eu sou. Ele sabe que eu sou assim. Deus me fez desse jeito e é assim que eu vou ser. Um evangelho de pouquíssima mudança. Um evangelho de pouquíssimo ou nenhum arrependimento. Nenhuma mudança significativa de vida. Eu gosto de Jesus, eu até me simpatizo com a igreja, mas isso não é para mim. Quem que a gente vai... na história de quem a gente vai refletir então nessa manhã? Na história de João Batista e na história de Herodes. Um contraste aqui interessante entre o profeta João Batista e Herodes, um político daquela mesma época. E o texto da palavra de Deus vai dizer assim, no verso 14. Preste atenção à leitura da palavra de Deus para que você consiga entender aí o contexto em que o evangelho está nos inserindo. Verso 14 de Marcos 6. Logo o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, tem poder para fazer esses milagres. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é um profeta, como os profetas de antigamente. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse, João, o homem a quem decapitei, voltou dos mortos. O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Ela era esposa de seu irmão, Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes, é contra a lei que o Senhor viva com a esposa de seu irmão. Por isso, Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo,
mas não podia fazê-lo, pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Ele deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, para os seus oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galileia, aquela região que ele governava. Sua filha, também chamada Herodias, entrou e apresentou uma dança que agradou muito Herodes e seus convidados. Peça-me qualquer coisa que deseje, e eu lhe darei, disse o rei à moça. E prometeu, sob juramento, eu lhe darei o que pedi, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que devo pedir? A mãe lhe disse, peça a cabeça de João Batista. A moça voltou depressa ao rei e disse, quero a cabeça de João Batista, agora mesmo num prato. O rei muito se entristeceu com isso, mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim, enviou no mesmo instante um carrasco com ordens de cortar a cabeça de João e trazê-la. Ele decapitou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e a entregou à moça, que a levou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e o colocaram numa sepultura. Vamos orar mais uma vez? Senhor, numa cultura que cada vez mais busca um evangelho mais leve, mais suave, nós estamos diante da Tua palavra, que é a verdade. E por vezes a verdade confronta, a verdade nos exorta, a verdade mostra quem nós somos. Nós suplicamos ao Senhor que, pela Tua misericórdia, não nos deixe cair no engano de uma espiritualidade vazia, rasa, que muitas vezes é mais agradável num primeiro momento, mas que não pode trazer vida. Nos ajude, Senhor, a ter os ouvidos abertos, e que nessa manhã possamos refletir na forma como temos vivido, e como queremos levar 2026, na forma como queremos encarar a espiritualidade para esse ano. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Espiritualidade light, Deus me aceita como sou. É até verdade que Deus nos aceita como estamos, ou que Deus nos chama quando Ele nos salva, exatamente como estamos. Isso é uma verdade. Quando estamos, às vezes, longe, quebrados, mergulhados no pecado, Deus toca o nosso coração e nos chama para ser filhos dEle. E a gente vem do jeito que a gente está. Mas a partir do momento que encontramos com o Senhor, a nossa vida é transformada. Os nossos valores mudam. Aquilo que buscávamos, não buscamos mais. Temos agora outros princípios, outros anseios, uma outra esperança muito maior do que outrora. Assim é a vida daquele que foi marcado, impactado, transformado pelo Evangelho. Temos aqui a história de João Batista, o último dos profetas, podemos dizer assim. Nas palavras de Jesus, dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que ele. E temos do outro lado, Herodes, um político, influente, um governador daquela região, da Galileia, que estava muito confortável na sua posição, que até gostava de ouvir João, o texto vai dizer isso no verso 20, ele gostava de ouvir João, ficava sempre muito incomodado quando ele ouvia algumas coisas de João, mas seguia sua vida como estava. Herodes é muito mais do que um personagem bíblico. Eu queria que você pensasse que Herodes é um estilo de vida. Herodes é um jeito de levar a vida. É um jeito de ser espiritual. Herodes representa aqueles que flertam com a fé. Aqueles que até se aproximam de Jesus. Até gostam de ouvir uma pregação ou outra. Frequentam, às vezes, esporadicamente, algum cenário, algum ambiente religioso, mas que não experimentam qualquer tipo de mudança. Quando a gente lê essa história, olha para os dois personagens que estão dentro do mesmo contexto, vivem na mesma época, na mesma região, mas com diferenças tão gritantes. João Batista, um profeta que vivia, ainda que perto, na região mais deserta, que se alimentava de mel silvestre e gafanhotos,
que vestiam as roupas meio exóticas, meio esquisitas, e que tinham um discurso duro de se engolir. E o discurso de João Batista era: se arrependam, se arrependam. Essa foi a pregação de João Batista: arrependam-se, se arrependam. E quando ele estava diante dos religiosos, ele disse para eles: vocês precisam se arrepender. Vocês acham que são santos e justos, mas não são. E quando ele estava diante de Herodes, imagina, diante daquele que tinha autoridade, daquele que era uma figura importante, o que João prega para Herodes? João diz para ele: você não pode estar casado com a mulher do seu irmão. E confronta ele. Herodes sabia que estava errado. Inclusive o texto vai dizer para nós, e aí você imagina, Herodias era a grande questão aqui. A esposa de Herodes, que nem deveria ser esposa dele, não suportava João Batista. Ela detestava a mensagem, não suportava ouvir aquela pregação que acusava ela dos seus pecados, que lembrava ela que ela estava errada. E eu imagino quantas vezes, você consegue imaginar? Quantas vezes Herodias falou para Herodes assim: mata ele. Por que você não mata esse profeta? Por que você ainda dá ouvidos para esse João Batista? Eu consigo imaginar, irmãos, e aqui é só da minha cabeça mesmo, você não precisa acreditar, não está dentro das Escrituras, mas o contexto me dá total condição de pensar isso. Ela não suportava e ele ouvia João Batista, e por vezes João falava isso com ele, que ele estava errado, que ele estava num casamento que ele não deveria ter. E eu imagino ela dizendo: por que você não faz nada? Mas lá no fundo, Herodes vivia nesse drama de flertar com a fé. Ele gostava de ouvir João. Até o dia em que essa mulher, dominada pela maldade, teve essa sórdida ideia de pedir para sua filha que solicitasse a Herodes a cabeça de João Batista. E ela solicita a cabeça de João Batista num prato. Parece trágico o final dessa história. É terrível, com requintes de crueldade. Como que um profeta que foi tão fiel acaba a sua vida dessa forma. E eu já quero fazer um parêntese aqui. A espiritualidade light vai dizer para você que nesse ano tudo vai dar certo, não é assim? Pensa positivo, acumula as energias, porque 2026 vai ser o seu ano, vai dar tudo certo. Meu irmão, me desculpe, mas eu quero te dizer que ser fiel muitas vezes custa caro. Ser fiel a Cristo muitas vezes custa algumas coisas valiosas. Para João Batista, custou a própria vida. Custou a própria vida. E se nós abraçarmos essa cultura light, leve, suave do Evangelho, que tudo dá certo, dessa vida com Deus que vai dar tudo bem, a gente às vezes acaba se esquecendo de personagens como esses, que Jesus vai dizer: ninguém foi maior do que João. É esse João aqui que ele está falando, que para nós, que na leitura evangélica atual, seria um grande fracasso. João não conquistou nada, ele não era pastor de uma mega igreja, ele não tinha muitos bens, não fez grandes viagens, não participou de muitas coisas, não foi influente no seu tempo, não foi admirado pelas pessoas, não arrastou multidões, e mesmo assim que Jesus fala dele, nunca teve ninguém maior do que ele. Dos nascidos de mulher, ele é o maior. Que coisa impressionante, como que a nossa lógica, às vezes está tão contaminada, que a gente acha que os grandes são outros, que sucesso espiritual é outra coisa. E aí quando a gente se volta para a Bíblia, a gente volta para a lucidez, que mostra para nós que sucesso espiritual tem muito mais a ver com fidelidade, do que com resultados. Tem muito mais a ver com ser fiel a Deus, obedecer a Deus. E João entendeu isso. Herodes, por sua vez, é o contraste, é o oposto disso. Herodes, por sua vez, representa aquele grupo de pessoas que ouvem, até falam: poxa, isso aí, acho que ele tem razão. Saem da igreja, voltam para suas vidas e continuam vivendo do mesmo jeito. Entra novo ano, termina esse novo ano e eles seguem do mesmo jeito, frios espiritualmente, distantes de Deus, longe do Senhor, simpatizantes da fé.
membros de igreja, talvez no máximo, ou às vezes nem isso. Não querem compromisso, não querem muita aproximação. E eu ouvi uma vez, guardei isso para a minha vida, os sábios pensam assim. Os sábios, e eu nunca mais me esqueci, leem a Bíblia de uma forma que às vezes a gente não lê, que é contra nós. E eu nunca mais me esqueci disso. A gente lê a história de Davi e Golias. João já sabe contar a história do jeito dele, do jeito que ele sabe encenar a história de Davi e Golias. Ele abre a Bíblia dele lá na historinha, ele gosta. Ele já sabe contar. Mas normalmente quando a gente lê a história de Davi e Golias, quem a gente é? Fala a verdade. Nós somos Davi, enfrentando os gigantes da nossa vida. E nós vamos derrubar todos os gigantes, porque não tem gigante que a gente não possa derrubar. E se os gigantes que se levantarem em 2026, seria talvez uma boa pregação, para espiritualizar, a espiritualidade light. Os gigantes que se levantarem, nós vamos derrubar. Nós vamos destruir tudo. Mas a gente nunca leu essa história falando assim, será que eu já fui Golias? Será que eu sou Golias? Será que eu estou agindo como um filisteu que blasfema contra Deus? Será que eu estou vivendo uma vida totalmente distante daquilo que Deus realmente quer? Será que eu não confio que Deus é real? Será que eu zombo do Deus das Escrituras? Será que a minha vida é uma vergonha diante de Deus? A gente nunca olha na perspectiva de ler a Bíblia contra nós. A gente lê a Bíblia a nosso favor, E ler a Bíblia a nosso favor é sempre muito mais suave. É sempre muito mais agradável. Agora, eu gostaria que você, por um breve momento, me desse a oportunidade para que nós pensássemos diferente nessa manhã. Se a gente olha para esse texto, a gente diz, não, eu sou João Batista. Se eu tiver que escolher um dos dois, eu sou João Batista. Que eu sou crente, sirvo a Deus, nunca comi gafanhoto, mas gosto de mel. E a gente vai fazendo relações. E se aproxima de um personagem que é mais fácil. Que é aprovado diante de Deus. Difícil a gente dizer assim, será que eu já fui Herodes? Eu queria que você pensasse com muita honestidade, pelo menos hoje, pelo menos agora de manhã. Será que você já foi como Herodes? Será que a sua vida espiritual não está parecida com a vida de Herodes? Um homem político, que faz cena para as pessoas, que articula, que gosta do status, que gosta daqueles que ele tem à sua volta, que gosta do poder, que gosta da fama, que não está disposto a abrir mão de certas coisas para viver realmente o Evangelho, para viver a verdade. Será que eu e você, em algum momento, já fomos Herodes, irmãos? Eu vou te responder por mim. Eu já. E se, porventura, você também, como eu, já foi Herodes pelo menos alguma vez, essa reflexão é para mim e para você. Essa reflexão é importante para nós. Porque às vezes nós estamos vivendo nesse cenário aqui, de ouvir os alertas, de ser exortado pelas Escrituras, de ser orientado. Quantas vezes a gente estava em algum lugar e a gente ouve a palavra de Deus, e ela fala que a gente precisa mudar alguma coisa. A gente está ouvindo claramente que algo precisa ser mudado. Talvez você entrou numa igreja e você ouviu que você precisava melhorar alguma coisa. Você sai dali e você segue a vida da mesma forma. Assim como Herodes ouvia João, até gostava de ouvi-lo, mas nada mudava. Da mesma forma, às vezes, nós ignoramos os alertas de Deus. Deus me aceita como eu sou. Eu não preciso mudar muita coisa. Na verdade, eu não preciso mudar nada. Porque esse Deus de amor, Ele é tão bom, Ele sabe que eu sou desse jeito, Ele sabe do meu temperamento, Ele sabe dos meus problemas. Deus vai me aceitar desse jeito mesmo. E se as pessoas quiserem, elas que me aceitem assim também. Porque eu sou assim. Um evangelho que não transforma ninguém. Um evangelho que não muda quem a gente é. Um evangelho fraco, ralo, uma água com açúcar. E eu temo, irmãos, que é esse evangelho que muitas vezes tem atraído pessoas que ao invés de serem transformadas, são enganadas. Enganadas. Que se achegam para uma suposta fé,
que não as confronta, que não gera mudança, que diz para elas coisas que a Bíblia não diz, e ela entra em paz e sai em paz. Meus irmãos, se nós lermos as Escrituras da forma correta, nós podemos até entrar em paz, mas nós sairemos angustiados. Depois lê Isaías capítulo 6, e você vai ver o que é ter um encontro com o Deus vivo. Depois lê João capítulo 1, e você vai ver o que é ter um encontro com Deus vivo. As pessoas que tinham encontros com Deus, caíam como mortas, apavoradas diante da santidade e da grandeza de Deus. Nós zombamos da presença de Deus. Nós desprezamos muitas vezes o Senhor. Nós perdemos oportunidades muitas vezes de adorar o Senhor. As pessoas, Isaías, por exemplo, no capítulo 6 que eu estou citando, ele diz: ai de mim, porque os meus lábios são impuros, eu estou no meio de pessoas que também têm lábios impuros. Eu vi o Senhor, eu vou morrer. Ele tem uma certeza na hora que ele encontra com Deus, que ele vai morrer. A gente, irmãos, tem tanta paz para pecar, o Evangelho está tão light, o Evangelho está tão leve, a vida está tão em paz, que a gente nem se incomoda mais com as atrocidades que a gente faz. A gente relativiza tudo. A gente está tão parecido com o mundo no qual nós vivemos, que se botar um do lado do outro, não existe mais contraste entre os João Batistas e Herodes. Parece que é todo mundo igual, mas é todo mundo igual ao Herodes. Não tem mais diferença no jeito de falar, não tem mais diferença na busca ao Senhor, no conhecimento bíblico, não tem mais diferença na piedade, na oração. Irmãos, esse caminho, preciso dizer, é um caminho de morte. A gente lê essa história e talvez alguém lendo sem a clareza, se eu te perguntasse assim, quem venceu nessa história? E alguém lendo sem clareza vai dizer, Herodes ou Herodias, calou o profeta, arrancou a cabeça dele, venceu. Mas se nós lermos na perspectiva do Evangelho, na perspectiva de Cristo, daquele que venceu a morte na cruz, daquele que veio para garantir uma vida nova, daquele que veio para trazer a viva esperança, quem venceu nessa história? Ou quem perdeu nessa história? O Evangelho que nós cremos, irmãos, precisa continuar sendo aquele Evangelho de Romanos, capítulo 1, que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Precisa continuar sendo um poder. O Evangelho ainda é poderoso. O Evangelho ainda pode quebrantar qualquer coração. Isso ainda é realidade hoje e será eternamente. Precisamos rejeitar, como diz o apóstolo Paulo, qualquer outro pseudo-evangelho, e que empregar um evangelho distante desse, do evangelho que confronta, do evangelho que às vezes mostra que somos pecadores, que nos exorta. Se pregar um evangelho diferente desse, seja maldito, porque não é o evangelho da verdade. Mas eu te digo, existem igrejas, existem lugares, existem pessoas, existem comunidades que estão abraçando um evangelho falso. Que Deus nos livre, irmãos, que Deus nos livre da tentação de um evangelho mais suave, de um evangelho mais acolhedor, de um evangelho mais leve. O evangelho de Jesus continua sendo o antigo, poderoso, duro evangelho. E como uma vez eu ouvi de um homem de Deus, ser crente não é difícil, não é impossível. É impossível. É uma obra que só Deus pode realizar. É um verdadeiro milagre que só Deus pode realizar. É impossível que humanamente eu queira ou consiga ser crente. Mas quando Deus toca o nosso coração, nós realmente somos transformados. O pecado que antes era uma prática comum das nossas vidas, agora não mais faz parte de quem nós somos. Os nossos valores são mudados. Meus irmãos, primeiro domingo de 2026, eu queria começar deixando para você esse alerta. Talvez você esteja levando a sua vida espiritual como se você fosse Herodes, negligente. Você flerta com a fé. Você flerta com o Evangelho. Você até dá alguns passos se aproximando,
mas você não deixa o seu coração ser transformado. 2026 pode ser um ano diferente. 2026 pode ser um ano de mais compromisso. Deus está dando um novo calendário, uma nova oportunidade. E por que não parar e refletir? Por que não meditar se nós estamos fazendo o certo mesmo? E ao invés de achar que a gente já é João Batista, pelo menos uma vez pense, será que eu estou agindo como Herodes? Deixa eu pensar na minha vida. Deixa eu pensar nos meus valores e as convicções que eu estou buscando. Deixa eu ver o meu compromisso com Deus, com quem eu me pareço mais. E meu irmão, muito possivelmente para Herodes não houve mudança. Para Herodes não houve transformação. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não rejeita um coração verdadeiramente quebrantado. Talvez para você ainda haja oportunidade de arrependimento. Por isso não saia daqui sem pelo menos estar incomodado. Incomodado com a maneira como você tem vivido. Com a maneira como você tem lidado com as Escrituras. Com o Senhor. Na sua vida com Deus. Os pecados ocultos que muitas vezes carregamos. Que insistimos em levar adiante na nossa vida. Entra ano, sai ano, seguimos a vida como se estivesse tudo bem. Hoje Deus nos dá uma oportunidade de meditarmos. Irmãos, não esperem dessa igreja, não esperem da igreja de Cristo, verdadeira, um evangelho diferente desse. O desejo do nosso coração, o desejo do meu coração, a minha oração nessa manhã é que Deus nos incomode, porque tudo que eu falei é para mim, mas que Deus nos incomode. Você pode fazer dieta, você pode comprar o que você quiser, light ou zero. Mas a única coisa que eu peço, a única coisa que eu clamo a Deus é: Senhor, não deixe que a nossa vida espiritual também seja rala, fraca, leve, sem peso. Não deixe que a nossa vida espiritual, Senhor, seja muitas vezes essa vergonha que tem sido. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E que de alguma forma nessa manhã nós voltemos para nossas casas reflexivos, pensativos. Que Deus nos ajude, irmãos, a fazer algumas perguntas que são necessárias. Eu quero encerrar com elas. Até onde eu realmente quero ir com Deus? Essa pergunta vai dizer qual é o seu nível de comprometimento. Até onde eu realmente estou disposto a ir com Deus? Porque João Batista, meu irmão, foi até a morte. Foi para a prisão, perdeu a cabeça, aparentemente foi derrotado nessa terra. Até onde você está disposto a ir? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes, quando eu estou confrontando algumas pessoas, e eu sei que essa é a realidade do meu coração, eu não as julgo. Quando a gente diz alguma coisa, a gente ouve assim: pastor, mas essa é a sua verdade. O que dizer, irmãos, depois disso? Não, mas esse, pastor, é o seu ponto de vista. O Evangelho se tornou um ponto de vista. A palavra de Deus se tornou verdades genéricas. Você tem a sua, eu tenho a minha. No máximo que eu posso estar fazendo é tentando te acusar de alguma coisa. E nesse mundo que relativiza tudo, a verdade sumiu. E nós não podemos mais dizer isso é errado. Porque quando dizemos isso é errado, as pessoas vão dizer, esse é o seu ponto de vista. Irmãos, onde vamos parar com o evangelho tão diluído assim? Onde você não suporta mais ser exortado. Onde eu não suporto mais ser exortado. Onde a gente não pode mais apontar as lutas, os pecados das pessoas, porque elas não aguentam. Se você disser, você está errado, as pessoas se ofendem. Onde vamos parar, irmãos? Nós possamos começar o ano de uma maneira diferente. Até onde você está disposto a ir? O que a gente não pode tocar? Eu sou apenas um simpatizante de Jesus? Essa é uma pergunta que você precisa fazer. Eu sou realmente um filho de Deus transformado? Ou eu sou um simpatizante da fé? Não, eu até gosto de ouvir. Jesus é uma pessoa boa, que fez coisas boas nesse mundo, né? Foi tão legal. Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Jesus é o maior mestre que essa terra já teve. E Jesus é o maior líder que esse mundo já viu. Jesus é um tanto de coisa. Mas aí tem uma fala de Jesus muito interessante em Lucas capítulo 6. Ele fala assim: por que vocês me chamam de mestre, mas não fazem o que eu vos mando? Por que vocês dizem que eu sou realmente o Senhor de vocês, quando vocês não se sujeitam a mim? E essa é a grande verdade, irmãos.
A gente não adianta gostar de Jesus, a gente precisa realmente ser servo de Cristo. Ele precisa ser o Senhor das nossas vidas. A gente precisa ter o coração aberto para isso. Será que eu quero realmente ser transformado? Ou eu prefiro a minha vida do jeito que está? E essa é uma pergunta difícil. Será que eu realmente quero ser transformado? Ou eu prefiro a minha vida assim? Deus, se possível, não mexe. Porque está bom assim, desse jeitinho. Para isso, eu preciso de um evangelho mais leve, Deus. Não mexe muita coisa, não. Não toque muita coisa, não. Eu quero desse jeito. Até o dia que tudo desandar e a gente perceber que a gente estava fazendo péssimas escolhas. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade de refletirmos, irmãos. Volta para a sua casa e pense. Analise como está a sua vida com Deus. Porque certamente, nessa manhã, o Senhor está te dando oportunidades. E às vezes nós desperdiçamos as oportunidades. E por desperdiçá-las, colhemos consequências. Que Deus nos ajude, irmãos, com a sua graça. Que Deus conduza as nossas vidas, nos livrando do mal. Nos livrando das tentações que virão em 2026. Nos dando força para vencer os desafios que virão em 2026. Nos dando amor pela sua palavra, pela igreja, pela sua vontade, para que a gente acerte mais em 2026. Que Deus nos ajude nisso tudo, irmãos, porque nós precisamos dele. E eu quero orar com você nesse momento, para a gente poder encerrar em nome de Jesus.